Boa noite, senhoras e senhores. Paulo Bilinski aqui. Bem-vindos ao Veredito Podcast. A gente está estreando hoje esse projeto que demorou um pouquinho para sair, né, do papel, mas finalmente estamos aqui. E o nosso primeiro convidado de honra, de estreia do Veredito Podcast é Ícaro de Carvalho. Que honra te receber aqui, meu irmão. Pô, obrigado, cara. Obrigado. Satisfação, muito obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que esse papo vai ser bom. Tomara que ele dure 1h30 mesmo. Não, é só 1h30 aqui, senão o pessoal fica de saco cheio. Já dá o play naquele negocinho aí, ali, ó. Começa o timer. Ícaro, eu acho que tem um ciclo, né, nessa história aqui, porque... Meu primeiro podcast foi com você? Não, foi a primeira vez que a gente conversou mais que 2 minutos na vida. Foi num podcast que durou, sei lá, 2 horas e meia. Ou 2h50. E, cara, milhares de pessoas assistiram. Então, hoje, eu queria te convidar para esse meu projeto, né, que está começando hoje, que é o Veredito Podcast. O objetivo desse podcast é discutir política com todo tipo de gente. Então, pô, tá aqui uma pessoa que, do meu ponto de vista, fala de política o tempo todo, mas que, né, às vezes não parece, né, não é partidário, não é uma política partidária. Exatamente, era isso que eu ia te falar. Mas é política o tempo todo. São temas politizados. E eu acho que isso reflete o momento que o Brasil tá passando. Né? Na Câmara a gente conversa e fala assim, cara, como as coisas mudaram. Olha quem tá aqui. Tem uns caras, tem uns dinossauros, mas tem muita gente nova que se você olhar bem, 1 ano, 2 anos atrás, nunca tinha pensado. Eu nunca pensei em sentar numa cadeira de deputado federal. Né? Às vezes eu olho assim... E a internet proporcionou isso, né? Óbvio. Então, o objetivo desse podcast é trazer pessoas para conversar sobre política num contexto fora do partido, fora de votação, fora de coisa, mas para trazer a representatividade que essas pessoas têm. Então, você representa muita gente. Não só as pessoas que te seguem, mas também as pessoas que aprendem com você, né, que te procuram como professor. Porque você é, hoje, o maior professor de marketing digital do Brasil. Né? E você traz uma carga muito grande de ensinamentos contínuos no Instagram. O que eu queria começar, assim, que para mim é um tema super complexo, mas que aqui a gente tem um pouquinho de tempo para discutir, é o que significa minha pátria é minha família, além do que cabe no Stories. Minha pátria e minha família é provavelmente hoje o meu bordão mais conhecido. Existiram bordões ao longo dos anos que eu fui construindo e repetindo. O bordão é feito carregado através do tempo e da repetição, né? Só que minha pátria e minha família acabou se tornando o mais famoso deles. Talvez por 3 motivos. O primeiro deles, porque minha pátria e minha família cresce justamente na decisão, na eleição mais polarizada que nós já tivemos na história. Então, você tinha metade das redes gritando Lula, metade das redes gritando Bolsonaro. Das redes? Você acha que foi das redes ou não? Não, eu acho que na finaleira Na finaleira, todo mundo foi chamado a dar pelo menos um apoio. Porque eu conheço uns 2 caras só do nosso lado que bancaram mesmo. Não, eu acho que na finaleira todo mundo foi obrigado assim a dar uma posição, porque não só houve um envolvimento da sociedade como um todo, começou a haver brigas dentro da família e todo mundo levantou uma bandeira, as crianças na escola estavam declarando o voto mesmo que elas não votassem, né? Então tinha uma parte das redes, melhor dizendo, uma parte das redes gritando Lula, uma parte das redes gritando Bolsonaro, e tinha um sujeito lá gritando uma coisa meio diferente, né? Pô, sua pátria é sua família, cara, trabalha e tudo mais. E é claro que, quando eu tava no Petri, eu falei, cara, é claro que se você olhar as minhas posições, você vai perceber pra que lado eu aponto, né? Bom, tem uma foto minha com o Bolsonaro no meu perfil, né? No feed ali. Mas esse foi o primeiro ponto de atenção. Então, é diferente. Todo mundo presta atenção naquilo que é diferente, né? Pô, ele não tá gritando nenhum bordão de direita ou esquerda. Ele tá gritando minha pátria, minha família, o que significa isso? Os comunicadores de esquerda, inclusive, eles
eles estranharam e se confundiram. Quando tem alguns reacts de esquerdistas sobre os meus vídeos, eles ficam... Olha, TFP, Pátria, Família... Nossa Senhora! Existe essa... Eles tentam, né? Existe essa... Pátria, Família, o quê? Propriedade? Então é TFP, né? Eles estranharam. A direita também estranha porque... Mas totalmente apolítico. Não, você consegue emputecer todo mundo. E aí e vai ficando. E vai ficando, né? Isso daí. Então, primeiro ponto, foi no momento propício. Segundo ponto, chama muita atenção pela estranheza, por essa afirmação diferente. E o terceiro ponto, porque eu repito o tempo todo. Uhum. Então, existe um fator de repetição. O Instagram não é o melhor lugar do mundo para você explicar as coisas, né? Nós estamos limitados ao tempo, ao entendimento das pessoas, aos caracteres, quando nós não somos derrubados. Opa, é verdade. Você voltou ou não voltou? Nem entendi. Eu fiquei umas 6 horinhas fora do ar. Eu tive a conta suspensa e depois o acesso foi devolvido. Bug, né? Me pareceu estranho, né? Era um story postado há muitas e muitas semanas que ele foi derrubado e aí foi avisado, perdi o acesso, como sempre acontecia, voltou. Então, assim, você tem alguns inimigos no Instagram. Primeiro, a própria dificuldade de explicar as coisas numa quantidade tão limitada de caracteres que é a telinha do celular ou por vídeo. mais que você faça uma sequência de stories... Tem retenção, aderência, as pessoas vão abandonando. Segundo ponto, a própria limitação das pessoas, né? Quando você chega e fala minha pátria, minha família, você tem que explicar uma série de conceitos. O que é pátria, o que é família, qual a posição dos agentes políticos em relação a isso, sua família é quem, sua sogra é sua família, seu primo de segundo grau é sua família. Não é um conceito tão simples assim. E a própria limitação das pessoas. Todo mundo que produz conteúdo na internet percebe que sim, que existe uma grave deficiência de alfabetização mesmo das pessoas, né? As pessoas não conseguem entender aquilo que está escrito. Inclusive, um dos fenômenos aí do período do Covid, né? Com o fechamento das escolas, que um terço das crianças da idade do Mateu não sabe identificar as 4 formas geométricas. O moleque com 7 anos não sabe o que é a diferença. Você fala quadrado, retângulo... Não responde. Triângulo e círculo. Talvez o triângulo e o círculo passe, né? Talvez. Mas talvez o círculo passe. O círculo e o quadrado passe. Então, assim, existem esses inimigos todos. E a primeira coisa que me perguntam é assim... Ícaro, minha pátria, minha família não é o que as pessoas poderiam ter dito na Venezuela, por exemplo? Onde todo mundo se preocupou apenas com seus negócios e, de repente, o país inteiro naufragou e agora as pessoas não foi só na Venezuela. Cuba também teve uma partezinha de tipo... não, a Venezuela foi agora, bem, né? Diante dos olhos de todo mundo, né? A gente viu o Chávez ser eleito, mesmo que nós fôssemos pequenininhos. É verdade. E a verdade é que eu falo que eu não tenho nenhuma resposta que pretenda emancipar o país e resolver as coisas todas, né? Minha pátria e minha família, em síntese, significa o seguinte, que o melhor que nós podemos fazer por agora é focar nos nossos negócios, nos nossos objetivos, na nossa família e naquilo que constrói um mínimo de assoalho de liberdade, que é o mínimo de previsibilidade financeira que você possa ter e o mínimo de liberdade para educar os seus filhos. E isso não quer dizer que o homem adulto ele está desonerado ou desobrigado eu sempre digo, pra você que é católico, pra você que não é católico, talvez o pensamento seja outro. Não conheço os protestantes e as outras religiões, mas assim, pra você que é católico, você não está desobrigado a, por exemplo, formar padres, ajudar sua paróquia. E pra todo homem adulto que não queira participar ativamente da política, ainda que eu acredite que o que eu faço é muito conteúdo político, você está obrigado a afiançar, a financiar as pessoas que representem o pensamento que você defende. Agora eu vou fazer um ponto aqui que eu achei muito interessante. Foi a primeira vez que eu vi dentro... Tudo bem, faz 2 meses só, mas que eu vi o partido falar sobre uma manifestação do público. Olha só. Era um projeto de lei que ia de uma forma velada. Isso a gente chama de jabuti, né? Você tá passando e você vê um jabuti em cima de uma árvore. Alguém colocou ele lá, certo? Lá. É isso. Então, dentro do trabalho legislativo, tem sempre esses textos complexos com alguma coisa infiltrada. E a esquerda é muito boa em fazer isso. Tinha a possibilidade, era uma possibilidade de financiamento estrangeiro de clínicas de aborto no Brasil. Olha que louco. Isso dentro de um projeto de lei que não tinha nada a ver com isso.
Tá? Estava sendo votado ali na Semana da Mulher. Talvez nem a matéria fosse aquela. Não era. Era uma questão completamente separada, mas uma deputada do Rio de Janeiro, a Cris Tonieto, identificou esse ponto. Se eu fosse do Rio de Janeiro, eu votaria na Cris pro resto da minha vida. Ela é fantástica. Fantástica. Uma mulher super inteligente, mas olha que bom. Ela identificou esse ponto, ela falou sobre esse ponto, e do dia para a noite, todos os gabinetes do PL, inclusive o partido, receberam e-mails de pessoas dizendo: olha, cuidado com isso aqui vai financiar o aborto. Eu recebi vários e-mails. Então eu cheguei terça-feira de madrugada em Brasília para fazer a reunião do partido, e o meu chefe de gabinete veio: não, a gente precisa despachar antes, porque a gente recebeu um monte de e-mail com esse texto aqui, olha que isso daqui é importante. Quer dizer, aí começa o dever. Eu acredito que todas as pessoas que mandaram um e-mail para os deputados naquele dia, dizendo: olha, toma cuidado com esse negócio aqui, porque vai financiar o aborto no Brasil, todas essas pessoas estavam cumprindo com o seu mandamento. Sim, com o seu papel político, né? Exato. Que não precisa que seja um papel partidário, mas político. Não sim. é de 4 em 4 anos. Né? Eu acredito que nesse ponto, por exemplo, dentro da direita, tanto dentro da esquerda também acontece isso, né? Mas dentro da direita nós temos muitas direitas, né? Nós temos a direita liberal e libertária, por mais que os libertários não se coloquem, alguns libertários não se coloquem como direitistas, né? Enfim, é uma classificação à parte. Mas você tem desde o libertário até aquele cara que tá na fronteira ali daquele liberal quase desenvolvimentista, alguma coisa assim. E esse pessoal da Cris, que é Cris, Centro Dom Bosco, muitos grupos católicos, cara, esses caras respiram questões contrárias ao avanço de qualquer pauta de aborto no Brasil 24 horas por dia. E eles devem ser ajudados por empresários liberais, profissionais liberais e pessoas que entendam esse pensamento. Porque assim, como é que eu, com a minha empresa, com a minha família e com as minhas obrigações, vou ficar lendo projeto de lei para identificar jabuti? Obviamente não. Então, essas pessoas, elas são necessárias para que as nossas pautas se mantenham defendidas num dia a dia onde a gente sabe que são dois grupos onde estão puxando ali um cabo de guerra, cada um quer puxar um sentimento para um lado, um sentimento para o outro. Você falou que eu te interrompi, na verdade, inclusive no curso de aprender a ter um podcast, eu preciso saber quando que é a hora de... Eu tô aprendendo ainda, porque os meus também são difíceis. É difícil. Você falou que eram 3... Minha Pátria, Minha Família. Ela começou como um protesto. Esse bordão começou como um protesto contra as pessoas que passavam o dia inteiro nos grupos de WhatsApp, que sabiam sobre todas as notícias de cada ministro do Supremo acontecendo em tempo real e que não cuidavam das demandas que aconteciam dentro das suas casas. Então nós tivemos pessoas que literalmente abandonaram o trabalho, que literalmente saíram de casa para aqueles acampamentos, que literalmente deixaram de ascender na sua carreira, deixaram de investir em si mesmos, porque ficavam acompanhando notícias 24 horas por dia. E você recebia reclamações, né? E uma parte da minha demanda são de esposas que se sentiam abandonadas, de filhos que sentiram que perderam seus pais, de pais que sentiram que perderam seus filhos, de um desmembramento da família. Não existe nada mais importante. Se você que está assistindo aqui, se você se considera alguém de direita, alguém conservador, principalmente os conservadores, não é? Não existe nada mais importante do que a unidade familiar. O Chesterton falava: a família é a última linha de resistência diante da tirania do Estado. Então, assim, não existe nada mais importante que a unidade familiar. Não é o Arrume a Sua Cama, do Jordan? Pode ser também. Pode ser o Arrume Sua Cama, né, do Jordan Peterson. Antes de tentar mudar o mundo, Arrume Sua Cama. As observações... O Jordan, ele infunde... nessa geração muita inspiração, né? As frases dele mudam bastante. Pra quem tem aí 10 anos a mais, consegue perceber que o Olavo falava coisas muito parecidas também. E
tantos outros. O Theodore Dalrymple também falava isso. Mas eu tenho mais facilidade de entender o Jordan do que o Olavo. Porque o Jordan, ele é... O Olavo, ele tem 500 aulas ali, onde ele vai falar um pouco sobre Schopenhauer, depois ele fala da Revolução Francesa, depois ele vem falando sobre o necrológio, e aí no meio disso ele tem 4 aulas sobre a confissão. E o Jordan Peterson não, ele é um professor universitário que empacota tudo bonitinho. Ele tava dando aula no Canadá, alguma coisa assim, se não me engano, e de repente ele foi descoberto. Isso é... Ó. E de repente ele foi descoberto. Então o Jordan, ele é didático. Se você pegar o primeiro livro dele, agora eu não lembro, era alguma coisa... 12 regras. Não. Era... Mapas e significados, alguma coisa assim, né? É um livro bem mais voltado para quem realmente quer entender o pensamento de um acadêmico. O 12 regras e o... Qual que foi o último de capa preta? O 12 mais 12 regras. É Beyond alguma coisa. Beyond Order. Isso. Eles são bem mais comerciais, né? Então, o Jordan, ele é muito bom nisso. Mas a preocupação com a unidade familiar é porque a unidade familiar, ela mantém viva a luta que nós temos por direitos que nós consideramos naturais. Então, quando eu falo aqui sobre legítima defesa, o direito que eu tenho de defender, de me defender diante de algum invasor que invada a minha propriedade, nós acreditamos que esse direito sequer é um direito socialmente arranjado. O legislador não tem... É natural. O legislador não possui competência, tecnicamente falando. Nem atribuição, ele não é competente para suprimir um direito natural. Esse direito nasce impresso no homem. Do mesmo jeito que eu tenho o direito de me defender de um invasor, caso eu invada a sua propriedade, ele tem direito disso. Nós temos o direito de proteger com as nossas vidas e com, inclusive, a supressão da vida de um invasor, alguém que entra em casa para estuprar minha mulher, para roubar os meus filhos, para roubar minha propriedade, né? E tudo isso só se mantém com a família crescendo, coesa, pensando coletivamente e se organizando em suas pequenas comunidades. Então, Minha Pátria, Minha Família, ela também é um grito de protesto contra o enfraquecimento do indivíduo diante da sociedade para se tornar um panfleteiro, para se tornar um agitador de grupos de WhatsApp. Então, peraí, o cara não tem emprego, o cara não contribui com... Tuiteiro. Um tuiteiro. A gente não precisa de mais tuiteiros. Nós precisamos de mais pessoas inseridas na sociedade cumprindo seu papel. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de professores, dentistas, filósofos, motoristas de Uber, entregadores de pizza, advogados, terapeutas, psicólogos, vivendo suas vidas, exercendo seus papéis, jantando 2 vezes por semana, lá fora, saindo para namorar com a esposa, pagando as contas, dando uma volta na praia, fazendo uma caminhadinha ali na orla. E quando um projeto crítico que ameace a nossa liberdade surja, todas essas pessoas interrompem temporariamente suas atividades normais e gritam para os seus representantes: nós não aceitamos isso. E de repente as coisas voltam à normalidade. Nós não podemos ter a fantasia de que nós teremos 100 milhões de agentes políticos e politizados 24 horas por dia. A sociedade não é assim que nós desejamos que a coisa aconteça, né? Aí, olha só, da perspectiva do parlamentar, parece que só existem 2 extremos. Ou a população está 100% engajada em algo, como a gente sentiu, né, em alguns períodos aqui. 100% engajado o dia inteiro. Ou ela está absolutamente desligada. E aí, do nosso ponto de vista, a gente se sente sem apoio, sem suporte. E eu te digo, na minha opinião, por que isso acontece? Porque a relação que a nossa sociedade experimentou em relação à política, principalmente nos últimos 24 meses, ela não é saudável nem sustentável. Por que vocês sentem o abandono, vocês parlamentares? E por que vocês sentiram que vocês tinham tudo? Quando acaba a eleição, tá todo mundo destruído. Cansado, desgastado. Você brigou com seu pai, você brigou com sua mãe, sua tia que é funcionária pública e que é uma boa pessoa, que te criou, que te ajudou, mas ela vota no PT porque ela faz a associação de que no Bolsonaro talvez ela tenha tido menos aumento de salário, então ela não quer correr
esse risco. Aí você tem um primo que cresceu com você, que jogou bola com você, e ele é homossexual, e ele acha que o Bolsonaro, ele é preconceituoso. E você vai, de repente a família vai esfacelando, e as eleições passam, e tudo que você pensa é o quê? Nunca mais vamos falar de política, vamos apagar esses grupos, não vamos tocar no assunto para que a família possa voltar a ser unida, por mais que não consiga, porque agora as marcas estão ali, talvez precisem de anos para serem resolvidas. E aí nós voltamos lá no exemplo. Como é que vocês, parlamentares, na minha opinião, falando de quem está do outro lado da mesa, conseguiria essa sensação de apoio constante? Se ele não fosse ensandecido 24 horas por dia, gritando, o pai mandando o meme do Bolsonaro e o filho mandando o meme do Lula o dia todo. É uma relação saudável, que em momentos agudos ela funciona. Eu não sou nenhum especialista político, nem nada disso, mas no ano passado... Lembra quando houve uma primeiro-ministro inglesa que ela apareceu e ela fez uma proposta bem pouco ortodoxa para um corte geral de impostos, que era no auge dos problemas de combustível e de motoristas no Reino Unido? Ela fez uma proposta bem heterodoxa de governo. E, cara, rapidamente ali a sociedade inteira acordou, tirou ela rapidinho. Ela falou, não vou renunciar. Uma semana depois ela renuncia. E as coisas voltam à normalidade. Uhum. Então, assim, é uma relação desse tipo. Isso é maturidade? Eu acredito que os ingleses tenham mais maturidade política do que a gente, até... Você já acompanhou uma sessão do parlamento inglês? Não, eu sei que eles saem na mão, não é? Muito legal. É muito legal. Porque existe debate real. É? Existe concatenação de ideias, existe, né, convencimento e tal. É super divertido. Cara, o último, desculpa te cortar, o último pedacinho que eu vi de política foi recente, agora, uma semana. Era o Nicolas tentando falar alguma coisa e todo mundo chamando ele de chupetinha. Aí eu falei, puta merda. Ixi. E aí ele, por favor, presidente, aí, pode falar, chupetinha. Mas não era ele que falou, era um outro cara que falou. Mas foi... Cara, eu vou falar pra você. Eu fui dormir. Eu peguei o vídeo. Antes de dormir, eu peguei o vídeo e eu diminuí a velocidade. E, cara, você faz leitura labial, é perfeito. Eu falei, mano. Perfeito. Como presidente, né? E aí, no dia seguinte, eu acordei com o WhatsApp e o vídeo do Janones falando. Ah, foi o Janones que falou? Foi o Janones que falou. Tanto que hoje eu protocolei no Conselho de Ética o pedido de cassação do Janones. E no mesmo dia eu encaminhei pro STF, pra PGR, o crime de homofobia. Porque o crime que ele praticou foi homofobia. O que ele falou? Ele chamou o Nicolas de chupetinha fazendo uma referência a um vídeo fake que fizeram uma vez. Que era uma montagem, uma montagem. Não lembro se era uma montagem, um deepfake ou só uma semelhante, que era um vídeo como se fosse vazado, né, do Nicolas mantendo relação homossexual. Né? É muito difícil você entrar na política sem ter noção de que essas coisas todas vão acontecer com você. Cara. Mas eu não consigo imaginar o Janones falando um negócio desse pra mim, cara. Eu não sei qual que vai ser a minha reação, velho. Cara, é preciso dar um all-in na vida, né? Porque se você for assumir uma postura combativa, politicamente falando, eu não tô falando desses caras todos aleatórios que ficam ali só decidindo pra qual lado eles vão, né? Se você decidir defender o seu terreno, né? Manter o seu terreno... Cara, é isso. Aí deixa eu ver o que tá acontecendo. Ah, chupetinha. Eu falei, puta, cara, tamo muito longe. E me parece que é um jogo que tem que ser mantido, porque assim, se um dos lados para de fazer isso, o outro não vai parar. Não, vai ser tratorizado. Então os dois precisam permanecer na guia, latindo 1 centímetro um do outro, enquanto as coisas vão acontecendo aqui. Mas precisam esses cachorros ficarem latindo o tempo todo. Porque o que nós vimos... E aí nós não vimos diretamente, de novo, eu não sou um especialista político nem nada disso, mas nós vimos nos Estados Unidos, alguns anos atrás, houve uma tentativa por parte dos republicanos de não, vamos continuar jogando limpo. E o que aconteceu é que, cara, era tratorizado todo dia. E eles começam a reagir e as coisas... O Brasil importa esse modelo, né, de cachorros latindo a 1 centímetro um do outro o tempo todo. E aí você fala, por exemplo, lá na Inglaterra eles debatem pautas. A gente tá muito longe disso ainda, né? A sensação que eu tenho é essa. E o que a gente pode fazer? O que eu gostaria, por exemplo? Eu comentei aqui, eu tô com um projeto de lei
que visa incluir todos os cães de serviço, então os cães que cuidam de diabéticos, de cardíacos, de epiléticos, de crianças com autismo. Eu quero incluir todos esses cães dentro da proteção legal dos cães guia, que são os guias de pessoas cegas. E esse projeto tá indo super bem, tá avançando super rápido. É o que eu falei pra você em off, ninguém vai criticar o projeto de lei dos cachorros das crianças. Se não for semana que vem, na outra, ele vai a plenário e ele vai ser aprovado. Vai, eu nunca votaria não pro cachorro da criancinha entrar no avião. Excelente. Agora, o que eu posso fazer para, de alguma forma, obter ou mobilizar ou criar um vínculo com as pessoas que defendem essas pautas, mas que trabalham, pagam impostos, querem manter tempo com a família, não querem ficar vendo notícia 24 horas por dia, nem ficar preso no Twitter. Como que a gente pode construir isso, você acha? Olha, acho que é um jogo de longo prazo. Eu acho que todas as pautas são importantes na sociedade. Sim. Mas para o avanço para que exista o avanço das nossas ideias e do meio de vida que nós defendemos, eu acho que existem pautas que são mais importantes. Quais porque são elas são produtoras e indutoras de liberdade. A nossa concepção de liberdade. Então, por exemplo, eu acredito que a direita como um todo, ela deveria prestar mais atenção em algumas áreas que são produtoras e indutoras de liberdade. Como, por exemplo, homeschooling. Eu acho que o homeschooling é o grande produtor de liberdade do país. Porque o homeschooling, ele garante um ambiente que a família deseja que seja um ambiente de criação dos seus próprios filhos. De novo, quando eu olho para isso, eu acredito que seja um direito natural você educar os seus filhos. Eu tô na comissão de educação. Acho que não existe nada mais importante que o homeschooling no Brasil. É onde tudo que tem a ver com educação é discutido antes de ir para votação. Ali, pelas contas do partido, a gente tem maioria. Então a gente conseguiria aprovar na comissão de educação qualquer coisa. Porque o celeiro dos novos eleitores está nisso. Concordo. E aí nós temos um outro ponto. Mas, por exemplo, é preciso de tempo. É preciso de adubo. Para que essas crianças cresçam em um ambiente livre, se tornem adultos, capazes e que pensam em liberdade. Até porque a gente sabe que a escola hoje em dia ela é, de certa forma, uma fábrica de captura e 100%. e de construção de militância. Tem outro lugar que está sendo injetado muito dinheiro, que é a saúde. Você não faz ideia da quantidade de conteúdo ideológico sendo inserido dentro da saúde, cara. Portarias do Ministério da Saúde dizendo assim, ambiente a favor, né, dos direitos transgêneros e tal. Meu, o que isso tem a ver com vacina, atendimento médico, cirurgia, sabe? Tá pesado. Saúde, educação, cultura. A cultura historicamente ela é mais progressista, né? Mas ali é campo de guerra. Agora, nós temos um outro celeiro que é muito mais rápido, que é indutor e propagador dessa liberdade, que são os clubes de tiro, que são os CACs. Nós tínhamos aí um histórico de um clube aberto todos os dias no Brasil, nós tínhamos investimento no meio, nós tínhamos investimentos cada vez maiores em estrutura, em equipamentos, e aí de repente você tem o tiro esportivo retirado, é um tremendo de um golpe, porque agora eu não posso levar minha esposa pra ir lá e ter uma prática recreativa. Você se sentiu criminalizado? Cara, eu me senti. Você se sentiu assim que, você deixou de ser um negócio legal pra ser um negócio criminoso, assim? Toda vez que o Dino vai lá e fala, as armas dos CACs foram parar na mão dos traficantes, você não se sente... É uma sensação que é a sensação que quase todo mundo tem no Brasil, né? Porque é a sensação de segurança jurídica e você não sabe exatamente pra onde você tá indo. Do dia pra noite você tem o ministro da Justiça chamando você de criminoso, como se as minhas armas fossem cair na mão do PCC amanhã, e como se as minhas armas tivessem mais chances de cair na mão do PCC do que as armas do Paraguai que vem pela fronteira. Mas mais do que isso, eu penso, por exemplo, e muitos são meus seguidores, muitos são os meus alunos também, né? Eu penso na família que colocou R$500 mil, toda a reserva que eles tinham num clube de tiro. Sim.
E que organizaram tudo, montaram tudo, que criaram espaço, que construíram talvez ali uma... É bom porque senão fica zoado demais. Não, mas a gente tem que... É bom pra gente testar o isolamento também. Na verdade, a gente usa um software que dá uma eliminada nesse Então, beleza. Que construiu um refeitório, que fez um contrato com uma empresa que agora fornece o alimento, que criou uma hamburgueria, ia contratar uma recreação, que pensou naquilo como família. E que agora o que eles estão fazendo? Estão sendo tratados como criminosos, né? De novo, num ambiente, num esporte, que o legislador já deu a entender que é esporte, que é legal. Então, assim, ainda, apesar de todo o desejo manifesto do legislador, o desejo manifesto da sociedade, a gente não pode esquecer o referendo lá, ainda é tratado como criminoso a fórceps. A gente não consegue fazer a população votar. A gente não consegue fazer o legislador votar, então a fórceps a gente vai lá e resolve isso. Então, esses ambientes são indutores. Então, por exemplo, quando você vai num clube de tiro, você pensa o quê? Devem ser um monte de malucos, né? Vestido de camuflado, dando tiro pra cima. Não, você vê um monte de família. Você vê criança, você vê pai, mãe, filho, avô. Você vê o avô mostrando pro neto. Aquela transferência de um período que é importantíssimo do desenvolvimento da personalidade de uma criança. Que é a responsabilidade que ele terá por nascer em um ambiente onde existe o acesso a armas. E o desenvolvimento da sua maturidade para que isso aconteça. E o desenvolvimento dessa relação pai, filho, avô ali dentro daquele ambiente. Então, assim, esses polos, eles são polos produtores de pessoas que tendem a pensar que a responsabilidade, o percentual, a parcela de responsabilidade individual é muito maior do que geralmente progressistas pensam, por exemplo. Então, por exemplo, se nós tivéssemos aqui um progressista na mesa e nós fôssemos discutir sobre o fato... Como sociedade, como nós entendemos o caso do garoto de 13 anos que pegou uma faca, entrou numa escola e esfaqueou uma professora de 71 anos até que ela morra. Ela morreu, se não me engano, não foi devido ao esfaqueamento em si, mas a um ataque cardíaco, alguma coisa que ela teve. Cara, podia ser sua avó. 71 anos, cara. 71 anos. O progressista... Um moleque de 13 anos esfaqueando. Você viu o vídeo? Eu te mandei. O progressista... Eu vi ele cortado ali, eu não vi ele... Eu não dei play nele inteiro ainda. Um progressista, ele vai puxar argumentos que existem também. Como é que foi a casa desse menino? Como é que ele foi criado? Como é que eram os pais? Ele foi abusado sexualmente. E eu não vou dizer que sejam argumentos inválidos. Eu não vou dizer que isso daí não defina a personalidade de uma criança. Mas pessoas de direita tendem a acreditar que a parcela individual da responsabilidade é muito maior. Quando você com 13 anos posta no Twitter, hoje eu vou ver se tem umas kills, espero que os meus poucos armamentos garantam pelo menos uma kill, e você pega uma faca, entra na escola, por que ele não mirou num segurança? Por que ele não mirou num homem adulto, formado? Por que ele escolhe a vítima? Então, eu não sei, não tinha nenhum homem ali? Por que essa perfilação? Isso... Quando a gente vai pro lugar do mundo em que isso mais aconteceu... Qual é? Estados Unidos. No mesmo dia que o menino de 13 anos aqui, né, matou a professora, uma mulher transgênero invadiu uma escola cristã e matou, acho que 3 alunos e 3 professores. Depois se matou ou foi morto? Se eu não falei, foi morto depois, no mesmo dia. Aí, quando você acompanha como os americanos tratam isso, né? Então, a direita americana fala, olha, a única forma é tornar as escolas hard targets, né? Alvos difíceis. Sim. Por quê? Com As segurança. escolas são escolhidas com segurança armada. Eu gosto muito daquela sua frase. Por que vocês colocam seguranças armados pra guardar o dinheiro de vocês e não as crianças de vocês? Exatamente. Essa é a lógica pra mim que é mais clara. É mais clara. No banco tem um vigilante armado. Na escola que tem o seu filho, que é muito mais valioso que qualquer dinheiro que você tenha no banco. Não precisa. Tá? Então, beleza. Isso é engraçado, né? Porque eu imagino escolas caríssimas, Bandeirantes, Dante, eles devem ter seguranças armados lá dentro, né? Não. Cacete, o cara paga 8, 10 mil reais por mês e não tem um segurança armado dentro da escola. Quanto custa um vigilante armado? 4 conto, 5 conto? Não sei. Exatamente.
Qual o sentido de não ter meia dúzia patrulhando? Mas tudo bem. Eu pensei que era ilegal até. Ah, não, é 100% legal. Você pode colocar um vigilante armado onde você quiser. Cadê a água? Então, na direita americana, de um lado se fala, né? A direita fala, olha, a única forma é tornar um hard target, é treinar os professores, é armar os professores. Eles falam literalmente armar os professores. E colocar vigilante armado. A esquerda americana fala, não, a solução é desarmar a população, em geral. A direita brasileira, eu tava lá na Comissão de Educação. Eu falei, a solução é acompanhar o debate americano, que já é muito mais evoluído, e armar os professores, treinar os professores, armar os vigilantes, criar um ambiente que torna difícil você atacar uma escola. E a esquerda brasileira, o PSOL, o PT, o PCdoB, fala o quê? Ah, não, isso é uma questão de saúde mental. Tudo bem, Não, é uma questão de saúde claro que é uma mental, questão de mas saúde mental. você nunca vai conseguir resolver todos os problemas de saúde mental do mundo. Você tem que eliminar a escolha. Na minha opinião, eu sempre acho que os dois lados têm menos vontade de conversarem entre si e chegarem a alguma conclusão. Porque, por exemplo, a afirmação de que é um problema de saúde mental, eu não digo que não. Eu também não. Não digo que não. Existe esse Beleza. problema. Mas é possível resolver todos os problemas de saúde mental do mundo? Bom, a gente tem o artigo 121, né, dizendo que você não pode matar as pessoas. Mas tá na lei. Exato. Então tá ali. A violência, ela é exceção a qualquer explicação que você dê. Até o inferno. Deus veio à terra e disse pro homem, você não vai matar, se matar você vai pro inferno pra toda a eternidade. O homem faz o quê? Mata. Vai lá e mata o irmão. Você fez um sacrifício, Caim. Caim Eu tô você com fez um sacrifício ciúmes de você. mais desejado por Deus? Toma aqui, seu otário. Agora, existem outras discussões que eu também acho que precisam ser tomadas com cuidado. Por exemplo, nós temos desde as posições extremadas, que pra mim são caricaturizadas, como a posição do Paulo Cogos de armar as criancinhas. Cara, o melhor vídeo do Cogos, eu vi um que superou o do canhão. É ele dizendo Artilharias nucleares, artilharias contra torpedeiros. Não, tem um melhor, cara. Tem um melhor que ele fala assim. Inclusive, eu preciso que o Cogos venha aqui, né? Ele fala assim. É uma caricatura essa posição, né? De armar criança de 5 anos de idade. Ele fala assim, ó. Vocês ficam discutindo aí educação, saúde. Esquece isso. A gente precisa discutir armas nucleares. Cara, o jeito que ele fala no vídeo, esquece isso. Eu falei, eu vou usar esse argumento com a minha mulher. Toda vez que ela estiver brigando comigo, a Carla começou a brigar comigo e falou assim: discutir armas nucleares. Esquece isso. Roupa no chão, louça na pia, toalha na cama. Esquece isso, a gente precisa falar do que realmente importa. Armas nucleares. eu acho essas posições caricaturizadas das armar as criancinhas. É bizarro. Elas podem existir, é claro, como qualquer discussão pode existir. Discutem, Claro. Inclusive, que você pode ter vários gêneros, essas coisas todas. Isso. Tudo bem, pode discutir. É válido. Armar os professores. Acho que até isso nós temos que discutir. Cara, eu estudei num colégio que todos os professores estavam Colégios armados. militares, né? Era assim. Mas era uma professora de química com uma bereta na cintura. Qual que era o calibre? 9mm. Beretão. Quero ver você desrespeitar ela aí, professora. Não concordo com essa nota. Baixinha, eu lembro dela, cara, baixinha, assim, a professora de química, baixinha e tal. Meu, bereta. beretão na cintura. Eu acho que armar professores deve ser discutido profundamente pela sociedade. Mas por diversos você é a favor motivos. ou contra? Então, a sociedade deve discutir isso. Atualmente eu não seria a favor. Por quê? Porque eu tô tentando pensar no professor médio que vai ter que lidar, se por o professor exemplo... não quiser, não tem problema. Eu tô pensando no quê? Eu tô pensando no professor da escola pública que tá convivendo com alunos que já são do PCC e que estão convivendo naqueles ambientes. Eu não acho que... a sociedade teria que defender. Agora, eu acho que existem algumas discussões que a sociedade já tá madura pra evitar toda essa discussão. Você sabe Você que consegue... eu fui demitido de uma faculdade porque eu dava aula armado, né? Eu fui demitido. Não é possível. Eu também não entendo com essa relação de não poder ter polícia dentro da USP, essas coisas todas. Não. Eu fui demitido de uma faculdade privada. Eu dava aula de direito. E a numa desculpa foi porque privada. você foi armado? E aí o coordenador do curso chegou pra mim e falou assim: olha, Paulo, eu tenho que pedir, né, que você não venha mais armado. Isso é o segundo Eu falei, pessoal. não.
Não, olha, ele falou, mas olha, tem outros delegados que dão aula aqui que não vêm armados. Eu falei, o problema é deles. Ele falou, não, é porque tem uma professora, não foi tem uma professora que se sente mal em ver você armado dentro da sala dos professores. Então, esse é um problema, entendeu? Eu falei, o problema é dela, meu irmão. O problema é dela. Problema, entendeu? Porque você poderia alegar que você se sente mal estando desarmado, sendo que você tem autorização de estado desarmado. Exatamente. Aí ele falou assim, ó, vou ter que te mandar embora. Eu falei, sem problemas. Na verdade, existem muitos mais problemas, como você falou da professora. Existe um índice muito grande de depressão entre os professores, então tudo fudido, mal pago, tanto arrombado. Aí de repente a professora tem uma bereta, o PC sabe disso, fala, ó, se você não me entregar no fim da sala essa bereta, no fim da aula, eu vou te matar. Daí a professorinha, ai meu Deus, toma minha arma aqui. Agora, existem pontos que pra mim são quase que lógicos. Por exemplo, por que não pode ter segurança dentro da escola? Isso pra mim não... Porque se pode no caixa eletrônico, Sim. se pode na entrada da balada, se pode na entrada da matinê, se pode na frente de um comércio de autopeças, por que não na escola? Então, aí quando a gente levanta essa questão e parte da esquerda reage a isso, não, porque escola não pode ser um ambiente de... Aí você fala, puta, você tá vendo que você não tá com vontade de discutir? Tá bom, eu não vou discutir a criança, armar a criança, e eu até aceito não armar o professor, mas por que a gente não pode ter o vigilante? Aí você percebe que também existe uma má vontade de diálogo do lado de lá. Porque eu não consigo, pode ser que eu tenha uma visão limitada, eu não consigo enxergar nenhum ônus em ter um vigilante treinado, armado, dentro de uma escola. Não existe. Logicamente não existe nenhum Porque downside. quais seriam os argumentos? Ah, o crime poderia encontrar aquilo como um alvo fácil, sequestrá-lo e pegar o seu armamento. O vigilante? Qual é o armamento de um vigilante que hoje o traficante 38. não tem? Um 38 com 6 munições e mais 6 ali. Ele não vale R$1.000 no mercado negro. Não vale o risco. Não. Então, assim, e por que esse cara não estaria assaltando todos os policiais de bico no comércio que estão lá? Que estão com pistolinha, pelo menos, né? Então, eu não consigo enxergar. E são nesses pontos que eu acho que a gente demonstra que tem, como sociedade, menos disposição à discussão e mais disposição à manutenção das posições que nós temos, né? E, por exemplo, quando eu digo, eu não discuto aborto. Eu não discuto aborto, porque aborto, pra mim, não existe nenhuma exceção. Claro que não. Aborto não se discute. As pessoas falam, não, Ícaro, mas você sempre falou, você acabou de fazer agora um tremendo de um discurso sobre a importância de haver o diálogo entre as duas partes. Eu falo, cara, mas qualquer diálogo que eu tenha em relação ao tema aborto, eu sempre sairei perdendo e sempre concessões serão feitas. E no final são só mais crianças sendo mortas. E são esses pontos que nós, como sociedade, temos que defender. Nós temos que entender que a guerra é de longo prazo. É isso. Não é de longo prazo. Ela é perene. É pra sempre. Ela é a de eterno. Enquanto existirem seres humanos, vai existir essa discussão. Você tem as pessoas que tendem a diminuir as responsabilidades individuais. Isso. E aumentar as responsabilidades coletivas, e aqueles que tendem a inverter as coisas. E por que homeschooling, clubes de tiro, centros de discussões, e por que esses ambientes, futuramente eu direi isso, futuramente, é que assim, eu não quero falar tudo que eu penso, porque muita gente acaba assistindo isso e acaba sendo munição também por outro lado, mas, cara, você vai perceber que o maior ambiente hoje, provocador e formador de indivíduos que tendem a pender para a direita no espectro político são academias. Academia de musculação. Academia de musculação. Óbvio. Academia de musculação. Inclusive, existem muitos artigos americanos hoje identificando que a academia é um polo produtor de eleitores de direita. Masculinidade tóxica. Então, assim, e à medida que você tem a destruição ou a ressignificação do que é forte, belo, masculino, protetor, o dever de um pai, um dever de uma mãe, até a própria constituição da família, mãe, pai e filhos, né? Você tem uma reação de parte da sociedade que vai se apartando disso e reforçando esses elementos. Então você tem, para cada garoto de cropped ali dentro, que agora é a moda, né? Para cada garoto de cropped circulando na sociedade, você tem um garoto que tá falando, eu quero fugir disso. Eu não quero viver nisso. Então é uma guerra perene onde dois lados vão lutar entre eles o tempo inteiro. Eu gosto muito de usar os memes como uma meme é uma arma política fodida. Não, é um termômetro. Eu vejo como um termômetro, né? Hoje eu estou vendo muitos memes associando musculação e cristianismo. Sim. Muitos, cara.
muitos memes. E ao mesmo tempo eles vão negando a pornografia, negando o consumo de entorpecentes, negando, né, o esquerdismo. É fantástico. Você consegue explicar o espectro político nos memes. Eu lembro de uma cena que ficou muito marcada em mim. Quando eu era bem moleque, e eu tinha uma vida bem destruída, assim. Quem me segue sabe toda a história, né? Fiz muito uso de drogas, de álcool e tudo mais. Você lembra do Nirvana, daquela banda? Claro. E tinha uma entrevista do Kurt Cobain, quando eu era bem moleque, assim, bem criança, pré-adolescente, em que ele falava que desde cedo ele percebia que ele não queria ser como os garotos populares da escola, que treinavam e jogavam bola. E aí ele usa essa frase: e que escovavam os dentes todos os dias. No sentido de, puta, cara, você se mantém limpo, você se mantém ajeitado, arrumado. E aí ele mostra ali a vida dele inteira se destruindo, né? Envolvimento de uso de heroína. Tem um documentário, Amount of Heck, que mostra ele completamente dopado, com a filha dele dentro da banheira, quase matando a filha, afogada, de tão... as veias todas marcadas. Ela acaba se suicidando. E lá fora, não lembro agora se é na Inglaterra ou nos Estados Unidos, lá fora foram celebrar, não sei se o termo comemorar é o correto, foram celebrar os tantos anos, 10 anos, 20 anos que ele havia se matado, alguma coisa assim, acho que 20 anos que ele havia se matado. E colocaram a foto dele, uma foto enorme. E as pessoas que foram comprar o CD comemorativo, elas podiam pegar a caneta e escrever uma mensagem pra ele, porque a foto era preto e branco, então o rosto dele era todo branco, ali você podia escrever. E os caras, que agora não eram mais pré-adolescentes, estavam na nossa idade, eles começaram a escrever: covarde, que se matou e deixou uma criança. Seu covarde, suicida, covarde, 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 covarde. Foi uma comoção ali. Se você digitar Kurt Cobain, celebração, covarde, você vai encontrar a matéria provavelmente. Ou seja, foi a sociedade, foi a geração da banheira do Gugu, foi a geração da mãe amiga. Eu não sou sua mãe, sou sua amiga. Foi a geração do divórcio abrir portas novas. É a geração do sabadão sertanejo, a geração da menina criancinha dançando na boquinha da garrafa. Eu acho que nós evoluímos em muitos pontos nós evoluímos como sociedade, na medida que muitos pais hoje jamais deixariam suas filhas dançarem na boquinha da garrafa. Não, Ícaro, mas muitos deixam no TikTok dançando. Eram os mesmos de antigamente. Mas existe uma parcela que hoje reage. Existe uma parcela que hoje reage a corrupção moral dentro do ambiente escolar. Como uma professora que foi no laptop com legalize maconha, alguma coisa, e foi exposta. Então, assim, existe uma parcela dessa geração que nasceu na corrupção moral e que viu que era uma merda. E que deu 2 passos pra trás. Então, Cara, vou te dizer que não precisa nem ser na corrupção moral. Mas eu vejo muito... uma análise, né, que a Carla faz, que eu faço. Pô, meu pai é coronel do exército, cara. É um cara que seria o linha dura e tal. É o suprassumo, né? É o Iron Eagle, né? Assim, seria, né? E eu vejo assim, eu não tenho filhos ainda, mas eu não faria várias coisas que meu pai fez. Né? E não que esteja nada de errado, mas assim... eu consigo compreender o que existe de mal por trás daquilo de uma forma que ele nunca compreendeu. A Carla fala o tempo todo. Era velado. Era menos exposto, exatamente. Eu acho que hoje a maldade tá mais clara, né? Então, tá mais clara, mas nós estamos também mais conscientes. Sim. Mais conscientes. Qual que era a grande preocupação da nossa geração em relação à educação? Pagar um boleto caro de uma escola que te prepare pro vestibular. Sim. Você nasceu no mesmo ano que eu. Sim. Você não vai lembrar de, num almoço de família, adultos debatendo sobre quais são os padrões morais que são desenvolvidos dentro da escola. Nada. Zero. É zero. Perto. Zero. Nem perto. Queria saber o resultado do vestibular. Isso. Então, assim, isso você vê, quando você tirou 6, tá bom, passou. Só. Preciso ir no conselho esse ano? Passou. Então, assim, à medida que cresce a corrupção, cresce uma reação a isso. Cresce uma reação a isso. Porque Chesterton dizia, né? O único peixe, os peixes que são capazes de nadar contra a corrente são os peixes que ainda estão vivos. Eles reagem a isso como um verme reage aos corpos, né? É isso. Existe a corrupção? Se reage. E reage por quê? Porque começa a chegar perto. Quando você vê a corrupção generalizada
da televisão, e na sua casa ainda tá tudo bem, tá tranquilo. Só que isso começa a chegar perto. Começa a chegar perto, começa a chegar perto, começa a chegar perto, começa a ser a irmã, começa a ser a filha da sua irmã, começa a ser seu próprio filho. Você fala, caramba, tá chegando. Cara, eu acho que a nossa geração é uma geração que não assiste mais televisão. Não assiste. Não assiste. Não assiste. Então, assim, é um problema menos pra lidar. Existem outros problemas surgindo também, mas é um problema pra lidar. Agora, por exemplo, quando você fala sobre o surgimento dessa cultura de treino, passa água aí. nossos pais, você falasse pro meu pai que ele ia tomar creatina e whey protein pra ir malhar, pra ficar forte. Ele vai, você tá louco? O que é aquele exercício pro meu pai? Jogar futebol na praia e nadar na praia. Era isso, nadar e jogar futebol. Mas por quê? Porque ninguém apurrinhava a cabeça do meu pai ou do seu pai 24 horas por dia falando: ser forte é tóxico, ser masculino é tóxico, ser protetor é tóxico, fazer isso é tóxico, abrir a porta pra sua mulher é tóxica. Então os caras só viviam a vida. É justamente quando você pega esse moleque e você começa a enfiar na cabeça dele 24 horas por dia que todo comportamento tido como um padrão natural do homem é tóxico, que ele fala: ei, mas tá bom, deixa eu ouvir o outro lado. Cara, um dos momentos de maior orgulho que eu tive na minha vida foi quando meu irmão começou a ir espontaneamente pra academia. Meu irmão tem 17 anos. Ah. Ele Cara, você entra na Blue Fit agora, molecada. Smart Fit, tudo Molecada. molecada, cara. Aquele tipo físico adolescente magrelo, né? Cara, eu fico feliz pra caralho. E por que que eu falo que a academia ela é um polo produtor e indutor de indivíduos que tendem a valorizar responsabilidades individuais? A frase do Muzi, cara, não existe nenhum ambiente mais meritocrático do que a academia. Com certeza. Se você não malhar, você não cresce. É. Se você não comer, você não cresce. Ah, mas a minha genética... Qualquer desculpa que você dê. Aí você fala, mas não, porque o rico ele pode comprar suplemento. Os ricos, a maioria dos caras arroz da e salsicha, academia, irmão. é isso. Arroz e salsicha. Ah, mas ele trabalha em 2 turnos. Daí você olha um maluco que é servente, ele tá lá na Smart Fit ou na academia de bairro de R$40. É. O cara tem um puta resultado. Aí você fala, mas como é que você faz isso? O cara, não, à noite eu faço minhas marmitas, coloco ali, não, como arroz e salsicha todo dia. Então, e assim, e se você parar, você perde tudo. A quantidade, o Muzi fala, essa quantidade de esforço que você deposita é a quantidade de resultado que você vai ver. Então você vai sendo doutrinado. Dói. É repetitivo. Se esforça. Para cada vez que você olha, tem de olhar para uma comunidade, para uma favela, e falar assim: todo mundo aqui é vítima. E eu acredito que em muitos pontos eles sejam vítimas, sim. Mas eles precisam ser ajudados, e eu acredito que eles precisam ser muito ajudados. Puta, eles não conseguem sair daqui sozinhos. Aí é nessa hora que eu falo, muita gente vai sair daqui sozinho e nunca mais vai voltar pra favela. Eles vão abrir seus negócios, eles vão ascender, eles vão ganhar sua grana. E quando eles fizerem isso, vocês vão virar pra eles e falar: não, mas ele é exceção. Não, mas ele é branco. Não, mas o pai dele era borracheiro, então assim, ele não era catador de lixo. E aí vão ser criadas exceções. Então, o que diferencia, no meu entender, eu não acho que pessoas de esquerda são pessoas ruins, eu não acho que eles sejam inimigos, eu não acho que eles sejam pessoas comuns. Nós temos parentes nossos que são de esquerda, nós temos pessoas... São pessoas que tendem as pessoas à direita, valorizarem responsabilidades e conquistas individuais. Pessoas mais à esquerda, elas tendem a valorizar movimentos coletivos. Elas tendem a iniciativas coletivas. Agora, os políticos não. Aí nós temos políticos que são nossos inimigos mesmo, que trabalham todos os dias para destruir tudo aquilo que nós temos de bom. Ponto. Alguém que quer liberar o aborto até 36 semanas, pra mim, é muito mais meu inimigo do que qualquer marcola do PCC. O marcola não é capaz de matar o que esses caras matariam se eles aprovassem o que eles querem. Mas eu vou te falar, eles são muito, muito craques. Os caras trabalham pra caralho, eles têm muita estrutura. Não duvido. Eles têm muita coordenação. Assim, quando você pega uma pauta de uma comissão e você vai ver o que tem ali, você vê um monte de coisa da esquerda. Assim, o volume é absurdo. O tempo todo são projetos de lei da esquerda, são... É que esses caras fazem isso há quantas décadas, pô? Eles aprenderam a fazer Exatamente. Eu acho que esse é um dos desafios dessa legislatura de agora, que é entender o que é fazer oposição. E outra coisa também. E como bater. E outra coisa também.
nós vamos envelhecer. No bom sentido. Com certeza. Que é, você tá chegando agora. Mas Com quando você estiver no seu certeza. 4º mandato, Com certeza. pô, você vai ser um puta do macaco velho. Vai estar há quantos anos? 16 anos no jogo, todo dia. Bom, se você quiser fazer isso da sua vida, mas se não quiser, a gente elege outra pessoa também. E que vai ficar. Sim. O que é Renan Calheiros? O Lira? Cara, o Sarney. O Sarney, um dia desse eu falei, Sarney dá opinião sobre tal coisa. Eu falei, cara, o Sarney tá vivo ainda, cara. Olá. O que são esses caras? Esses caras são raposas muito velhas. Lembra do Eduardo Cunha? Ele elegeu a filha dele. O Eduardo Cunha. Não, o regimento diz isso, o regimento diz aquilo. Não sei o que faz isso, não sei o que faz. O cara andava com o regimento embaixo do braço. São pessoas velhas. São pessoas velhas. Algumas você vai poder confiar, outras você não vai poder confiar jamais. Outras que você jura que não pode confiar são aquelas que vão entregar exatamente o que elas prometerem pra você. E aí você vai entender porque eles estão há tanto tempo nisso daí. Porque é um mercado de confiança, né? A política nasce como alternativa à guerra. É tão caro guerrear o tempo todo que esses caras surgem, né? E, cara, num ponto, o Lula estava absolutamente certo. Teve uma vez que o Lula falou assim, quem acha que político não trabalha, político trabalha pra cacete. Cara, os caras estão sempre no celular. Eles estão sempre falando com alguém, eles estão sempre fazendo alguma coisa, eles estão sempre juntando 2 pontos, eles estão sempre... Quando a gente tava montando... É um inferno, né? Esses caras nunca desligam, né? Eles não falam assim, vou tirar 5 dias pra dar uma spire. 5 dias morreu. Quando a gente tava montando a equipe de Brasília, o pessoal falou assim, cara, precisa contratar um motorista. Falei, mano, eu não vou contratar um motorista, pelo amor de Deus, eu tenho 35 anos de idade, eu sempre dirigi meu próprio carro. Outra pessoa dirigindo, que coisa desconfortável. Olha, João, você vai ser demitido já. Uma semana ali, já com um motorista, que a gente contratou um motorista, mas faz arte também. Respeitando o dinheiro público. Você acha que o cara é só motorista? sem gastar muito. Não, tem que gastar tudo, mas tem que ser um bom gasto, não é? Isso, inclusive, é um ponto polêmico. Isso pra mim... Não, mas isso aí é uma briga que eu falo assim, velho, você quer que eu economize dinheiro? Nós temos que usar o dinheiro. É justamente o contrário, tem que gastar tudo, mas gastar super bem. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão também. Então, o que é gastar super bem? Porra, eu tenho um motorista? Tenho. Ele me busca, então ele gasta meia hora pra me buscar, ele chega na câmera, ele sobe, ele vai lá mexer fazer arte, divulgação, vídeo, edição. E o que você percebeu com o motorista? Oi? O que você percebeu com o motorista? Eu tenho tempo pra ficar nessa merda aqui. Eu tenho tempo pra ficar ali, ó, resolvendo, ligando, conversando com o chefe de gabinete, não sei o que, e pá. É insano. Faz muita diferença. Faz muita diferença. A Carla veio dirigindo pra mim hoje. Faz muita diferença. Porque eu precisava mexer nessa merda aqui. Eu precisava organizar. Eu pedi eu fiz um ofício pro Flávio Dino enquanto eu vim aqui. Um ofício questionando ele. Quantas armas de caques foram apreendidas com eu queria saber, inclusive, isso. Eu mandei. Quantas? Falei. Não, então. Mandei o ofício pra ele. Eu quero que ele responda. Porque ele já falou isso aí quantas vezes na mídia? Você viu? Essa é outra coisa que... De novo, eu não vejo nenhum problema que a sociedade discuta suas ideias. O que eu vejo é que, realmente, infelizmente, nós temos pouca disposição a chegarmos a acordos quando pessoas desejam coisas tão diferentes e ninguém tá afim de olhar pra situação em si, né? Você lembra do caso daquele rapaz, daquele cara que matou a esposa dele ou a namorada na garagem do carro, na garagem do prédio? Ela tava chegando. Sim. Ele tava parado Lembrei. lá. Saiu. Eu não lembro que ele era um advogado, alguma coisa assim. Né? Ele tá parado, Ele mata ela e dá um tiro abre na o carro, boca, pega na umas testa, malas e tal. Saiu a matéria. Bom, eu li. Eu falei, esse cara tá com arma fria. Se não falou CAC Sim. no H1, Ou policial. se não falou, esse cara tá com arma fria. Uhum. E aí eu peguei, isso foi postado no grupo do jiu-jitsu, né? Eu postei embaixo, tá até hoje salvo. Postei assim, a arma era fria. Daí eu cliquei e fui ler. Daí arma com numeração raspada. Então assim, quando você tem um representante do governo, dos mais importantes, fazendo uma afirmação seríssima, que é as armas dos colecionadores e atiradores servem de alimento pro tráfico. Esse cara tem que trazer Bicho, a prova disso. eu tenho experiência própria, policial. Eu tenho 10 anos como delegado de polícia. Eu nunca aprendi uma arma legal. Nunca. Nenhuma vez. Porque senão a gente não resolve o problema.
E aí, se você quiser tomar a sua Red Pill do dia, seria... Primeira camada primeira camada do argumento, né? Não, porque se a gente não olhar para o dado correto, a gente não resolve o problema. Aí vem a camada especulatória, né? A mais profunda do iceberg. Será que nós queremos? Será que eles querem resolver o problema? Claro que não, porra. É foda, claro, porque aí você tem gente que deveria resolver o problema, mas que não tem interesse em resolvê-lo. Não existe nenhuma imagem que demonstre o quão doente nós estamos como sociedade, como quando, na semana da eleição, mostraram imagens dos presídios lotados comemorando a eleição. Cara, aquilo deveria ter sido um momento em que nós, como sociedade, nós deveríamos falar, para tudo, o que é que nós estamos fazendo? Descer, mano. Que isso? Não dá. Como é que isso segue? Aqui o presídio de não sei aonde, de Pinheiros, não sei aonde. Comemoração. Que loucura é essa? Como isso pode existir? Então, assim, é foda. Ícaro, nós estamos falando já faz 1 hora aqui. E a primeira pergunta. A gente, né? O podcast inteiro foi só um desenrolar. Foi boa. Tá fantástico. Mas eu queria responder algumas perguntas, né, do público em geral, tá? Tem muita pergunta interessante aqui e eu acho que vale a pena a gente atacar. Como ele conheceu a Ana? Porra, essa virada? Não era conteúdo político? Vamos falar, eu acho que é legal. Eu conheci a Ana na internet. Eu conheci através de 2 amigos. Um deles faleceu num acidente de carro, inclusive, e eles tinham me mandado a foto da Ana. Eu falei, nossa, que mina gata, me passa o contato dela. E aí a gente começou a conversar por MSN, aí nós tínhamos alguns amigos em comum. Eu tava tentando lembrar justamente o nome do rapaz que faleceu. O primeiro era Vitor Beltrão. O segundo eu não consegui lembrar agora. A Ana lembra o nome dele. Eu sou muito ruim pra nomes. E existiam vários amigos em comuns e nós nos encontramos no metrô. Acho que era no metrô da Avenida Paulista. E aí foi quando a gente acabou se conhecendo. Depois eu fui... Era uma semana antes do carnaval e aí eu falei, vou passar o carnaval em Santos então. Que ela morava lá e aí eu já tinha vindo pra cá e a gente começou a namorar. E aí, infelizmente, nunca mais eu fui solteiro. Não para de nascer criança. Olha só, essa daqui eu acho importante até pra mim, assim, pra entender um pouco a forma de manifestação. Ele é um homem com princípios da direita. Como ainda não foi massacrado pela esquerda? Cara, então, o que você define como massacrado? Eu acho que as pessoas que são massacradas... Você já foi cancelado algumas vezes. Mas assim... é porque eu não sou um agente político. Eu acho que quando existe um grande movimento de destruição, eles existem em cima do Nicolas, eles existem em cima de pastores, eles existem em cima de e mesmo assim, pastores que desejam entrar no jogo político, que aparecem e falam para os seus fiéis, votem em fulano. Eu não represento um agente político. Eu sou um empresário, um pai de família, que manifesta a minha posição individual a favor das liberdades individuais e do direito de criar meus filhos e ter minhas armas e defender minha propriedade e do livre comércio, do livre mercado, na medida do possível também. Nem sou a favor do livre mercado total, completo e restrito, não sou, porque eu preciso das bombas nucleares, eu preciso do exército. Por mim existiria mais investimento em fronteira, mais investimento em segurança, mais investimento em exército. Que não é privado, que não é privado e nem vai ser financiado. Nem vai ser privado. Nunca. E aí você... Cadê o mundo libertário quando você tem a Rússia invadindo a Ucrânia? Então, assim, E é bem difícil, porque para muitos direitistas, inclusive, eu sou considerado um cara de esquerda. Eu lembro... Por exemplo, eu sou desenvolvimentista, eu gosto de Keynes. Quantos direitistas você encontra que falam que gostam de Keynes? Então, assim... Às vezes eu sou um pouco cancelado, mas...
Enquanto tiverem os Nicolas colocando peruca, as pessoas não vão me cancelar. Você sabe que era o print do meu celular, era o fundo do meu celular, era o Nicolas. Eu sei. Aí ele falou sobre isso, eu falei, cara, o maluco, ele é muito bom, ele é muito bom. Foi uma das melhores cenas. É surreal. Qual a idade mais próxima ao correto da redução da maioridade penal hoje? Olha, Puta, você vai responder, porque eu não sei, eu não sou um especialista, sei lá. Não, Esse menino tinha que ser julgado como adulto, pra mim. Se não for louco, tem que ser julgado como adulto. Qual que é o crime assim, ó, no seu imaginário? Não, porque eu acho que você não deve ter nenhum dado sobre isso, mas qual é o crime mais praticado por menores de idade hoje no Brasil? Furto. Roubo. Ah, é? Mais que porra? Então já tá Mais sério? que furto. Roubo. Então já tá sério. Segundo crime mais praticado por menores de idade no Brasil hoje. Homicídio. Puta que pariu. Terceiro, Aí fudeu. tráfico de entorpecentes. Homicídio é mais que tráfico? Sim. Então, isso para mim é um dado importante. Eu nem jogaria homicídio na lista. Porque pra mim era uma exceção. Pra você ver como a realidade Então, isso pra mim é um dado importante. Por que é importante? Porque qual que é a primeira coisa que você aprende como criança quando você tá convivendo com outras crianças? Não pode bater nelas, não pode pegar machucar. coisa do colega. Exatamente. Não machucar outro, não... Né? É um princípio que a gente conhece desde muito pequeno. Desde 4 anos, 3 anos, há 2 anos, a Tereza tem 2 anos, ela sabe que ela não pode bater. Exato. Então, se os menores de 18 anos estão praticando crimes contra a vida, quer dizer que eles não são incapazes de compreender o que é algo ilícito. Pra mim não são. Tá. Então, o nosso critério legislativo para determinar a maioridade penal é biopsicológico. É a idade e a compreensão. Isso é a capacidade penal. Idade e compreensão. A idade não condiz com a realidade. Eu não acredito. Eu acho que 16 é um mínimo. Por que existe esse desejo do legislador de manter em 18 anos? Porque faz parte porque tem da muita ideia... gente na cadeia e tem que esvaziar. Eu tenho essa ideia de... Às vezes as pessoas falam, não, tem que esvaziar a cadeia porque tem muita gente. Não. É a ideia da esquerda que a tática maior é promover o caos para promover a dependência estatal. A paz social na sociedade... Ela desenvolve indivíduos independentes. Exatamente. Indivíduos com medo obedecem mais o Estado e pagam mais impostos e submetem, têm suas liberdades tolhidas com mais facilidade. Como nós vimos na pandemia, por exemplo. Exatamente. Não pode fechar tudo e é isso, eu só não posso morrer, só não quero morrer. Não, eu fico em casa. Né? Então, eu acredito que 16 anos é um valor, assim... um número super razoável. 14 é mais na pegada. Eu tô falando agora como um sommelier de coisas que eu comi e não entendo nada. Você pega uma pessoa, leva ela no restaurante fino, você preferiu esse escargot ou essa vieira? É tipo, cara, tá bom pra caralho. Bom! Tô falando como um sommelier de coisas que eu comi e não entendi. Tem alguns estados americanos, a gente vê isso nos filmes, nos documentários, né? Que eles têm uma idade, mas eles julgam casos individualmente, né? Tem um menino ali de 12 anos que ele sequestrou o amigo, matou, ocultou o corpo, daí fala, não, você é um adulto, vai ser julgado como um adulto. Eu acho que isso... Existem pessoas de 12 anos, de 13 anos, que são adultos capazes de responder pelos seus crimes. Que agiram como adultos, compraram armas ilegais, levaram a faca, prepararam o ambiente, miraram no indivíduo mais frágil, bloquearam portas. Você tá me dizendo que essa criança é uma criança que não sabe o que tá fazendo? Não, e 18 é um número tão alto, cara. É muito alto. É muito alto. Agora é engraçado, né? Porque sempre foi 18 ou em algum momento virou 18? Porque eu não imagino no século passado. Não, ele não tem 18 anos, não vamos condená-lo. Sempre. Não, sempre foi 18, mas a ideia social de o que é uma criança mudou. O que é um adolescente mudou. Eu tenho um livro que era da minha avó chamado João que Chora e João que Ri. Depois pesquisa pra mim o ano desse livro, meu amor, só por curiosidade. E nesse livro eu sei que ele é muito antigo, porque é um livro fisicamente muito velho. E conta a história de um menino que tá vivendo as suas aventuras lá. E o menino... Oi? Tinha 10 anos. Ah, deve ser uma outra edição. Essa deve ser uma edição. Não, isso aí era velho quando a minha avó era nova.
Pode ser nos 60, 70. Eu acho que até antes. E ele fala assim, tem um trecho que ele tá falando com a mãe dele, ele fala assim, mamãe, eu já sou um adulto, eu tenho 14 anos. Eu posso trabalhar, eu posso fazer A, B e C. 55. Então, veja, eu acho que na história da humanidade nunca se teve uma visão tão infantil do que é um adolescente, um adulto. Eu, inclusive, acho que isso não é uma infeliz coincidência. Não. Acho que é provocado, é construído. Claro, você infantiliza. Cara, existem relatos romanos onde oficiais eram responsáveis por montar os seus exércitos e já existiam normativas, diretrizes para que fossem buscados cidadãos do campo e não do centro de Roma. E a justificativa, porque a vida na cidade amolece o homem. Meu. Cara, 2000 anos atrás. O cara que matou Bin Laden, o Navy SEAL que matou Bin Laden. Você sabe o que ele fazia antes de ser Navy SEAL? Era um farmer, era um... Ele colhia melancia, irmão. Ele falou assim, pô, todos os dias como Navy SEAL eram mais fáceis do que um dia colhendo melancia no verão. Eu acredito. Então, assim... E aí, outra coisa curiosa é... Por exemplo, em que momento as pessoas chamam o Ícaro de esquerdista, né? Geralmente é quando eu tô elogiando o Keynes ou elogiando algumas coisas de países esquerdistas. Eu passo meia hora batendo palma pra chinês quando eles têm um programa de endurecimento dos meninos. A molecada desmontando arma. Passo meia hora batendo palma pra eles, cara. Traz esse socialismo aí. Vamos montar e desmontar as AK-47 da criança. Aí você vai falar o quê? Não, Ícaro, que absurdo. Vem aqui, Mateu. Que absurdo expor a criança a isso. Não, você está expondo a criança a tudo que é adjacente à arma. A arma é apenas um agente indutor. Ele está aprendendo responsabilidade, ele está aprendendo, desde a sua coordenação motora, ele está aprendendo que aquilo é um instrumento de defesa da vida dele, da família dele, do país dele, que existe um inimigo a ser combatido, que existe uma propriedade a ser defendida. Porra, isso daí é primordial pra mim. Agora, vou te fazer outra pergunta. Então, mas calma, a gente não chegou num número. Pra mim essa tua opinião tá boa. Eu falei, ó, 16 tá bem bom. E 14 é um quando negócio o juiz... que a gente podia trocar. Não, eu acho que a gente podia conversar sobre 14. Assim, se a gente conseguisse maioria pra aprovar 14, ia ser top. Puta, essa é uma delícia. Mas 16 é assim, ponto pacífico. Agora, por exemplo, aí eu já precisaria conversar com você, porque eu acho que a idade pra aquisição de arma no país, pra mim, tá boa. Eu não quero um moleque de 14 anos comprando arma, não. 21. Não. Olha. Responsabilidade penal não significa capacidade. Mas, por exemplo, civil. Tem Tem gente que defende pra 18 anos, 16 anos, pra poder comprar arma como é lá nos Estados Unidos. Eu acho que com 18 anos o moleque tá muito fudido ainda pra comprar. Mas tem um negócio assim. Se o filtro pra você adquirir arma é tão rigoroso, veja, com 17 anos eu andava com um FAL na mão. Tá, você tava no exército. Você tem autorização agora pra isso. Mas com 18 anos de idade tem um policial militar do estado de São Paulo ali na esquina com um IA2 na mão. O problema é que se esse moleque de 18 puxar a pistola, atirar em mim, mas ele errar, não dá nada pra ele. A lei tem que ser muito dura pro cara que puxa a arma. Tem que ser muito dura. Não, calma. Não peguei. Qual parte que não é dura? Pra que haja o Código Penal, mesmo que você mate alguém e você seja um réu primário, não é duro bastante. Eu tenho que botar esse cara na cadeia. Arma o país inteiro. Mas se o cara for pego bêbado dando tiro pra cima, bota o cara na cadeia. Tá. Entendi. Dá direção. Deixa o moleque dirigir com 16. Mas se esse moleque fizer qualquer merda, esse moleque vai ser preso. Eu acho que é proposital você... Também acho. Você criar esse clima de irresponsabilidade, de impossibilidade de responsabilização penal. Sérgio Cabral, 300 anos de condenação, mas sai em 5. Não, tá aí, gravando vídeo dizendo que ele sabe o que é Deus. Você não sabe. Você não ficou em cana. Injustamente. E aí, olha que interessante, assim, também. Lembra quando eu falo que existem pontos que nós temos que são mais importantes para que nós discutamos como sociedade? Essa relação de impunidade com aquele que é corrupto, aquele que é assassino,
cara, é um instrumento mais do que eficiente pra que a sociedade não encontre paz nunca. Sim. Porque esse moleque de 13 anos que matou uma senhora, 13 anos, se não me engano, cara, ele não vai responder a quase nada. Não, nada. Nada. Que é abaixo de 14, né? Não tem alguma coisa assim, né? Não, é E aí, bizarro. Como E você... você viu a capacidade física dele? Não, era um moleque magrinho, né? Não, mas você viu como a professora teve dificuldade em parar? Não vi. A professora que Eu vi que foi parou um mata-leão, não é? Não foi um mata-leão bem encaixado, assim. Uhum. Mas não foi fácil. Não é assim você pensar, Claro que é um não. menino magrinho. Ela Claro que não. chegou ele. Não. A violência que ele atacou a professora de 71 anos de idade é assustadora. Cara, eu vou te mostrar um vídeo. Do cacete esse vídeo. Tá tendo uma discussão nos Estados Unidos. Tem um cara, que deve ter 1,80m, 1,85m, um cara alto, meio gordo, meio forte. Ele começa a discutir com um cara trans. Você me mandou esse vídeo. Te mandei? Irmão, maluco trans, magrinho, pequenininho aqui, de saia curtinha, e o cara discutindo. Irmão, o trans dá uma swingada aqui, ó. Pau, o cara Desorienta. Ou seja, ainda é um homem, bicho. Ainda é um homem. Pode estar de saia rosa, pode estar de meia de anime, peruquinha. Ainda é um homem. Meteu uma swingada no cara. Um menino de 13 anos, ele é capaz de matar 2 ou 3 mulheres adultas. Cara, se ele tivesse 10 quilos a mais, ela não tinha pego ele. Quanto você acha que tá a testa do moleque de 13 anos? Tá explodindo. Tá explodindo. Aí você vai me dizer que isso é uma criança que não pode ser julgada. Aí é outra coisa que eu sempre falo, né? Tudo aquilo que atenta à minha família é meu inimigo, né? Se você é um pai de família, lembre-se, as nossas posições são sempre a favor das liberdades individuais, né? E sempre num plano de fundo de que nós temos que agir pela proteção da nossa família. Se você é um pai de família, se você tem 1 ou 2 ou 3 crianças pequenas que dependem de você, mas você não é capaz de reconhecer que existem indivíduos de 13 anos na sociedade que podem matar você ou sua esposa, você não tá sendo um bom pai. Eu prefiro pensar que não existe Você tá falhando isso. na... Seja por covardia, seja por impostura, seja tá porque você não quer nem pensar. conhecer a realidade. Nem pensar. Não quero nem pensar. Quero nem pensar nisso, porque, ai, que coisa... sinto mal, me sinto pau. Apenas mulheres e crianças têm esse privilégio. esse enorme privilégio que é não pensar na maldade. E mesmo assim a mãe deveria pensar. Mas certeza. é claro que se ela pensa o tempo todo, ela acaba entrando num ciclo de depressão, mas é de entristecimento da alma. Mas você como homem, quer dizer que você não é capaz de enxergar em nenhum dos milhões de indivíduos abaixo de 14 anos desse país que ali existem assassinos, traficantes, maldosos, criminosos, estupradores em potencial. E que nenhum deles nunca deve ser preso por causa de uma questão técnica que é a idade deles. Que porra de mundo é esse? Nós deveríamos querer que esses indivíduos perigosos, a partir do momento que eles cometam crime, estejam enjaulados. Esse é um outro ponto. Eu não quero tratar um inimigo, eu não quero tratar um criminoso, eu não quero tratar um maldoso, enjaulando ele, apartando ele da sociedade. Que tipo de destino você quer dar a um inimigo? Então, qual que você acha que é o mecanismo psicológico que a esquerda usa para convencer o brasileiro a ter pena do ladrão? A minha resposta não é muito boa, vai me colocar enrascada. Porque eu vou ter que lidar com isso. Eu acho que Pra mim é completamente incompreensível como alguém admite que exista um criminoso matando alguém na sua família e que esse criminoso não seja morto. Pra mim, pena de morte é algo assim, não tinha nem que ser discutido. Era um negócio que é óbvio. E assim, com direito especial de você permitir que o pai daquela pessoa que foi morta faça execução, o irmão, o tio, a mãe, sabe? Como se fosse um privilégio. Olha, eu, Estado, reconheço que eu falhei em proteger seu filho no meu dever de segurança. Então, olha só, pra compensar, eu vou te permitir que você mate o agressor. Não precisa dar um tiro no cara, não aperta aqui esse botãozinho. Isso, aperta aqui, eu vou permitir assim, como uma espécie de, reestabelecimento da ordem, do equilíbrio do universo. E é o que eu te digo. Eu acredito que isso é restabelecimento da ordem. Com certeza. Porque além de... mas eu não quero, eu perdoei ele no meu coração. Tudo bem.
Tudo bem. O Estado ainda tem que apertar o botãozão lá, meu irmão. Tudo bem. Mas, por exemplo, eu acho que o pensamento progressista como um todo, a esquerda como um todo, ela vai se aproveitando de canais que facilitam essa interiorização do objetivo que eles pretendem. Lembra quando os bandeirantes, eles iam caminhando, eles escolhiam margens de rio porque é mais fácil você trafegar, transitar com pesos no rio? Eu acho que é isso. Os progressistas, eles encontram um rio, e eles colocam o que eles desejam nesse rio para ser interiorizado mais fácil. E um dos canais preferidos dessa turma foi a Igreja Católica durante muito tempo. Com as células, com a teologia da libertação, porque você encontra um cristão predisposto a perdoar. Você encontra um cristão que deve dar a outra face. Você encontra um cristão que deve amar os inimigos. Você encontra um cristão que deve tratar todos como irmãos. E você cria um novo evangelho, um evangelho não de salvação da alma, mas de emancipação social. E você fala, tá vendo aqui, meu irmão? Esse irmão, igual a você deve perdoá-lo. Você parar pra pensar, em alguns poucos séculos, e não vou falar muito porque não é um tema que eu domino, mas em poucos séculos nós deixamos de ter papas armados. Não tô nem falando que eles iam pra guerra, muito tempo não, mas você tinha papas armados. E de repente agora o papa se torna um promotor da paz universal, esquecendo que ele só pode promover a paz universal porque tem uma série de guardas armados fazendo a solução, a proteção dele. Então eu acho que eles se aproveitam disso e de outros sentimentos. De uma espécie de humanismo universal, da ideia de que aquela ideia desencaixada, que é a frase violência só provoca violência, e que... É isso que teve uma discussão no eu não lembro se foi no Congresso, foi no Senado americano, da questão de armar os professores para evitar esse tipo de active shooter, e eram dois legisladores discutindo, e o de esquerda gritava, armas geram morte, armas geram morte. Então, assim, sendo que é o país mais armado do mundo, né? É o país com o maior orçamento militar do planeta. É um país que, em última consequência, garantirá a sua posição de existência no mundo às custas de porta-aviões nucleares, bombas nucleares, ogivas nucleares. Mas a existência de todos os países da OTAN. De todos os países aliados. Na mesma medida que, do outro lado, só existem os outros países aliados, não sei qual é o nome que eles dão a eles mesmos, graças à existência da China e da Rússia, que não garantem isso com livros, garantem isso com armas. Armas nucleares. Só que Cogos tá sempre certo. Armar criança e dar bomba nuclear pra elas. Só que existe um outro aproveitamento que eu pensei agora. Existe sim um aproveitamento do homem progressista. Porque eu gosto desse termo progressista. Eu acho ele muito mais adequado do que esquerdista. Não, progressista é mais amplo, né? O progressista, ele é cosmopolita. É limpinho. Ele quer terceirizar decisões difíceis para um Estado eficiente, inteligente. Geralmente ele não tem filhos hoje em dia. É engraçado, tem um corte Tem um corte de um esquerdista que tava reagindo ao meu vídeo. Puta, agora eu não lembro. Qual que é o nome dele? Não lembro. Teve um cara que vários reagiram. E eu achei as reações deles até que bem interessantes, assim. Não fiquei bravo com nenhum, não. Mas teve um deles que falou assim... não lembro se foi o João Carvalho, né? E até assisto os cursos dele, né? E ele falou assim... Ícaro, seu filho será comunista. Aí eu penso, você tem que falar meu filho, né? Porque vocês não têm filho pra chamar de comunista. Vocês têm só cachorro? Vocês têm só poodle toy? Planta? Então, assim, eu acho que existe um aproveitamento do progressista do fato de que a maioria das pessoas não querem pensar em violência. E o bandido estacionário funciona como, né? Olha, onde é que eu tô te invadindo sempre aqui? Pô, me paga quando invado, eu fico aqui. Então, é mais... Eu enxergo uma parte de pessoas boas, de coração bom, mas que repudia a violência, você dizer assim, puta, mas violência gera mais violência. É verdade, né? Então, puta, já pensou ter que prender pra sempre um menino de 14 anos? Ele pode ter uma segunda chance. E eu acredito que muitos e muitos meninos de 14 anos que cometeram crime são plenamente recuperáveis.
Porque senão não poderia nem ser cristão. Mas eu acredito que alguns deles deverão ficar encarcerados. Quando eu tava na faculdade, eu li um livro chamado Inside the Criminal Mind, que é um psiquiatra americano dizendo que ele tinha encontrado a cura pro pensamento criminoso. Primeiro, ele dizia assim, as pessoas cometem crimes porque elas têm um pensamento que faz com que cometer crime seja algo lógico na mente delas, não é... Psicopata, né? Oi? Você é psicopata? Não. Pessoa comum? Não, todos os criminosos, todos. O cara rouba, ele trafica, ele mata, porque na mente dele aquilo é aceitável. E a cura seria uma modificação da forma de pensamento. Então você faz com que o cara pense de outra forma para que ele pense que aquilo não é lícito, aquilo não é possível. Deu certo ou deu errado essa tese aí? Não, dá errado, é óbvio. Né? Mas é por isso que eu perdi a esperança na... Não, como católico eu tenho que ter sempre a esperança. Sério? Sempre. Todas as pessoas, com exceção dos que são psicopatas malucos, eu não acho que o Champinha vai se reformar. Porque é preciso que você acredite que o homem pode se arrepender. Senão Deus estaria criando pessoas que seriam condenadas. Não, eu concordo que ele pode se arrepender, mas... Só que eu não retiro também o fato de você... por exemplo, eu parei de fumar. Duvido. Parei. Vamos ver quanto tempo. Aquele vapezinho de banana ice. Mas, cara, eu tenho vontade o tempo todo. Todo dia. Então, assim, você imaginou um cara que tem vontade o tempo todo de roubar? Ou de não, mas será que esse cara tem vontade de roubar? Cara, eu acho que sim. É? Eu acho que toda hora que ele vai pro trabalho, que ele entra no ônibus, ele pensa... Puta, se eu roubasse, seria rapidinho um mês inteiro. Eu podia estar roubando, eu podia estar... Se eu tivesse roubando, eu tava em casa. Então, eu acho que tem esse cara. Então, mas eu acho que ele é minoria. Eu acho que ele é minoria. Eu acho que ele é minoria. Principalmente, por exemplo, lembra daquele... Eu não conheço nenhum arrependido, cara. Eu não conheço nenhum reformado. Você lembra da... Eu conheço ladrão pra caralho, hein, cara? Lembra do Pedrinho Matador, quando ele vai fazer um podcast e ele fala sobre todas as 74 vítimas, alguma coisa assim? Ele tá contando tudo, né? Arrancou o coração do pai, mordeu, matou o primo e jogou no moedor de cana. E ele vai contando. E, não, fulano bateu no meu cavalo, matei ele. Aí o outro queria me matar, corri pro mato quando ele foi fazer não sei o que, foi lá, matei ele. Eu não lembro que podcast é esse, mas aí o dono do podcast, ele fala assim, pô, diante de tudo isso que você me contou, você se arrepende? Ele, não, eu amo muito a minha vida, tenho que proteger ela. O cara se arrependeu. O cara foi batizado numa igreja evangélica, ele nem se arrependeu. Então assim, tem essa parcela. Só que, eu não sei, nesse ponto eu sou meio coração mole. Eu acho que muitos foram empurrados ali. Principalmente crimes de menor potencial. Por exemplo, eu não acredito que todo menino que tá na boca com 10, 12 anos, sendo aviãozinho, tá com um radinho ali. Eu não acho que ele quer estar ali. Ele tomou a decisão. Mas eu tenho plena certeza que o menino da escola, ele quis fazer aquilo. Então, eu acho que o legislador teria a competência de analisar caso a caso. Aí, por exemplo, de novo, a gente encontra casos que são... E eu entendo o seu pensamento. Porque você tá na ponta da baioneta. E a ponta da baioneta vê coisas que eu nunca vi. Tem um contato próximo com esses caras que eu nunca tive. Eu tenho uma expressão que eu gosto pra caramba, que é assim, é o cheiro do ladrão. Você acha que juiz já sentiu o cheiro do ladrão? Não, o ladrão tá perfumadinho do ladrão. Quando ele aparece, de banho tomate, ele já tá cheiroso, né? Promotor, advogado. É por isso que eu sempre vou... Eu vou entender quando um policial... Esse termo é bom pra cacete, o cheiro do ladrão. Quando o cara tá lá na boca, e aí ele tá resolvendo a situação, e ele olha pro lado, e aquela comunidade que estava ali, que é composta por pessoas trabalhadoras, de repente o cara sente, caralho, se eu vacilar, alguém vai pegar uma pedra e tacar em mim. Uhum. E é a dona Nilza, que vende salgado. Mas ela tá lá. Você, caralho, dona Nilza, se eu vacilar, ela me pega. E são 3. E se ele puxar a pistola, procedimento administrativo. Como é que é o nome que ele toma? Como é que é o nome? Processo administrativo. Processo administrativo. E se ele apontar pra um vagabundo? Processo administrativo. E se ele matar um cara daquele, não ganha medalha, vai preso. Cana. Então, assim, é tudo contra. Então, eu sempre vou respeitar a opinião desses caras, porque eles estão vivendo uma realidade que eu não vivo. Aí, de novo, outro conceito que a gente repete tanto, e que eu
particularmente, eu não sei se... Bom, eu não sei não, eu não concordo com ele, né? Aumentar as penas não bastam, porque bandido não tem medo de pena. Porque ninguém rouba na favela. Não, ele não tem medo de pena porque ele não fica preso. O cara, quando você conversa, né, com presos americanos que estão na cadeia, eles vão ficar 30 anos no fechado. Porra, você acha que esse cara não tá preocupado? A prevenção geral negativa, que é esse efeito da criminologia de você gerar, né, a sensação de que, cara, é melhor eu não praticar esse crime, senão eu vou ficar 30 anos em cana. Só acontece quando o cara fica 30 anos em cana. Quando o cara fica 2, 3 aninhos, progride e acabou. Não, e lá dentro ele tá jogando videogame, fumando maconha, mexendo no celular. Quando você vê aí, comendo puta. né? Cara, esse vídeo é surreal. Vai ficar... Esse é o melhor podcast da história do Ícaro. Quando o cara, né, você vê os ladrões famosos, né, saindo, vivendo vidas normais. Tá, que agora você é deputado, você não pode falar o nome deles, né? Virando seriado de Netflix. Quando eu vi o Sérgio Cabral saindo da cadeia, de novo, é aquele momento que, como sociedade, nós falamos. Seu presidente, né, irmão? Seu presidente. Que? Presidente do país, caralho. Você falou o seu presidente? Sai fora. Sacanear. Eu falei, quem, meu presidente? O Bolsonaro tá chegando aí ainda. O Bolsonaro chegou hoje, pô. Cara, é sei lá. O Lula tava em cana. Tava preso. Pensando em fuder o Moro. Você viu ele falando isso? Ele falou, as pessoas me diziam que eu só teria paz. Como é que era que ele disse? Não, ele dizendo. Então, ele falando, eu queria fuder, eu só pensava... quando eu... Não, as pessoas me diziam que eu só teria paz ou alguma coisa assim quando eu fodesse o Moro. Não, ele falou. Eu pensava. Ele falou, eu pensava, eu só ia ter depois que eu fodesse o Moro. Aí no dia seguinte, o plano do PCC foi muito rápido. Cara, foi muito House of Cards perde de longe pro Brasil. Perde de longe. Perto. E aí o Sérgio Cabral, quando o cara vira youtuber, cara. É isso. E aí o que eu acredito? Eu acredito que existe um estado tão grande de desincentivo, onde aquele que trabalha tem o fruto do seu trabalho roubado. E não existe nada que destrua, talvez foi um exagero, mas poucas coisas destroem tanto o espírito de um trabalhador. Cara, o pintor da minha casa, ele tá pintando a minha casa lá. Os pedacinhos de reparo, que as crianças vão andando e quebrando os pedaços da parede, né? Joelson, o nome dele. Joelson tá lá, pintando a minha casa. Na sexta-feira ele ligou pra Ana e falou, putz, eu não vou poder ir roubar a minha moto. Caralho. Cara, a motinho do cara. E o que vai acontecer? Nada. Pra onde ele vai? Talvez, se ele conhecer alguém do tráfico, ele vai lá pra ver se alguém encontra a motinho dele. Você vê, essa motinha aí deve representar, sei lá, 10, 20% do patrimônio do cara. E aí você tem esse estado geral, onde o trabalhador honesto, ele é roubado e não vê o fim das coisas. Ele volta pra casa e na frente da casa dele tem uma biqueira que nunca será resolvida. E do outro lado tem um puteiro. E do outro lado, na esquina, traveco batendo punheta, que ele também não pode tirar. Pros clientes, né? Passa o carro, ei! Eu vi o vídeo que eles faziam isso. Aí o pessoal reclamava. Era um bairro em São Paulo que começou a ter muito... Você já viu esse vídeo? Como é que é o nome dessa rua? Não acredito que você sabe o nome da rua. Não, é que é famosinho. Saiu uma matéria, os caras, eles ficam aqui batendo punheta. Caralho, o traveco ele já não está satisfeito com todas as relações que ele tem. Você tá louco, irmão. Já tá na fila. Então assim... Quem tá interessado no bota no Waze aí. E aí você tem isso, tem assim... O cara tá... Caralho, ele mora na pior rua também. O cara tá fudido, rouba a moto dele. Não tem... Cara, tem um vídeo dos brasileirinhos. Isso é fantástico. Cara, um dos melhores Eu ia citar um dos melhores roteiros que eu já vi, E que o cara mostra que ele tem que prender a bateria do Uno Mille dele, porque os caras roubam a bateria, velho. Então assim, você tem um estado geral de desincentivo. Ele consegue mandar o filho dele pra escola. Ele não vai aprender.
Mas ele também não pode repetir. Então ele vai seguir. E ali, tudo bem se houver militância e desincentivo a tudo que é certo e promoção de tudo aquilo que é errado, porque ele tá indo pra escola pra comer. E ele pega a condução, ela pega uma condução, a mãe dessa criança, e um cara passa a mão na bunda dela. E a única justiça que ela pode esperar é que os homens que estão ali espanquem o cara, porque também senão não vai dar nada pra ele. Ela vai chegar no trabalho e ser assediada pelo chefe. E aí ela volta pra casa com um pouquinho de dinheiro, que não é o mínimo pra comprar o que ela pode comer. E aí ela tem um monte de gente recebendo um monte de bolsas e pensões, e aí ela fica olhando aquilo. E os bandidinhos fumando maconha, ganhando dinheiro, ela também não consegue sair daquilo. Os criminosos de Brasília, bilionários, não ficam presos. Aí ela fica olhando aquilo. O presidente do país. E, cara, é o presidente do país. E é um estado de desincentivo geral que eu acho que as pessoas simplesmente tocam foda-se, entendeu? Aí ela, que sobreviveu a tudo isso, ela passou pelo trabalho difícil, pelas 2 condições, por viver de madrugada, fazendo 2 turnos, levando o filho pra creche, contornando, dando uma volta muito maior, porque ela não quer passar em frente à biqueira com o filho, pro filho não ser exposto a isso. Ela tá lá na igreja de domingo, faz parte das congregações, das turmas, rezando pelos familiares inteiros, rezando por parente que tá preso. A filha dela chega com 12 anos em casa e fala assim: mamãe, eu descobri que existem 1000 gêneros e eu não sei mais a qual eu pertenço. E é isso vai só esfaqueando a pessoa, até que uma hora ela desiste. E aí ela fala: vou votar em alguém que me prometeu alguma coisa e que se dane. E é esse estado de completa falta de ordem, como você usou, onde aquele que trabalha deveria ter o direito de colher os frutos do seu trabalho e de mantê-lo. Se alguém subtrair, deveria ser punido rigorosamente. Crianças deveriam ter a sua pureza preservada, com uma importância máxima para o país. Poucas coisas são tão importantes para o país quanto manter as crianças puras, permitir que elas se desenvolvam, permitir que elas cresçam num ambiente livre de militância, de agressão, de sequestro emocional, de ameaça de tráfico de droga, de recrutamento por parte do tráfico. E você chega nesse estado de corrupção geral. E nesse estado de corrupção geral aparecem algumas pessoas que me dizem: olha, eu tenho receita pra tudo isso, eu vou consertar tudo. Você vai voltar nesses caras pra sempre. Os bandidos não podem ser punidos porque são vítimas. Você, que tem um comérciozinho na entrada do Jardim Miriam, é um explorador, porque você tem 2 funcionários ali na sua lojinha de salgados. Você explora a força de trabalho desses caras. Teve uma mocinha no Twitter agora que escreveu assim: explorador é todo aquele que tem um imóvel e aluga por R$4.000 para um trabalhador, né, para um assalariado. Ou seja, de novo a dona Nilza passou por tudo isso, juntou a vida inteira, conseguiu fazer um puxadinho, agora ela aluga esse puxadinho por R$2.300 para um outro cara que tá chegando agora na comunidade. Ela é uma exploradora. E é isso, é a criminalização do certo, a promoção do errado. E é por isso que eu digo, no longo prazo tá todo mundo muito fudido, cara. Aí quais são as constatações que eu chego? Minha pátria é minha família, cara. Minha pátria é minha família, porque talvez a única coisa que eu consiga nessa vida, talvez, pode ser que eu nem consiga também, é criar os meus filhos da melhor forma possível e ser o melhor marido que eu posso pra minha esposa. E ela ainda vai reclamar pra cacete de qualquer coisa que eu faça. Ícaro, a gente estourou nosso horário aqui, bem pouco até. Bem pouco, foi surpreendente. Pouco. Foi light, né? Aqui já tem conteúdo pra uns 15 cancelamentos. Eu não vou nem comentar o highlight, o mais, né? Eu quero, cara, agradecer demais a sua presença e né, pedir pra você deixar uma última palavra, um último conselho, né, pra quem tá assistindo, pra mim, pra quem você quiser aí, agora é a hora. Olha, eu quero agradecer o convite. Eu quero falar que se vocês ouviram isso até o fim e discordam veementemente de muitas coisas que eu esteja falando aqui, eu não vejo problema algum.
Muitas das posições mais firmes que eu defendo hoje, elas são resultado de processos de revisão. Agora, algumas coisas eu literalmente acredito que eu estou profundamente certo. E eu acredito tanto assim que eu vinculo a minha vida, os meus dias nessa terra a isso. Sejam os melhores maridos possíveis, sejam as melhores esposas possíveis, criem suas crianças, defendam a pureza delas. Livrem elas de todo tipo de militância. Ensinem as crianças a crescerem sabendo o que é certo e o que é errado. A serem responsáveis pelos próprios atos. Não mostrem para elas que existe um mundo mais fácil, que as pessoas maldosas são menos responsáveis pela maldade que elas pratiquem na Terra. Ensinem que todo crime clama por uma pena e que se essa pena não existir nessa vida, existirá na próxima, que Deus é justo, que nenhum crime passará desapercebido. Ensinem a trabalhar duro, a viver abaixo dos ganhos, a ter uma vida modesta. Ensinem a defender o direito natural de proteger a própria vida, de usufruir dos frutos do próprio trabalho, a se orgulhar do próprio trabalho, a não se enxergar como um explorador, um apropriador, a não caírem na loucura de questionar o que é certo e o que é errado. E vivam a própria vida, guardem os mandamentos, creiam em Deus. E todo o resto é nota de rodapé, cara. Todo o resto que a gente tá falando aqui é nota de rodapé. As coisas que são importantes são essas mesmo. Muito bom. Muito Boa. bom mesmo. Bicho, obrigado. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, agradecer a presença do Ícaro. Poxa, esse podcast não poderia começar de outra forma, né? Inclusive, ele foi o maior... vamos dizer assim, incentivador desse projeto. Eu quero agradecer todo mundo que assistiu, todo mundo deixou um like, todo mundo que se inscreveu no canal, né? A gente começou hoje e o objetivo é estar aqui toda semana com um convidado, com um vídeo, com questões diferentes, problemas diferentes e discutir política de uma forma real, verdadeira. Eu acho que é isso que vocês enxergam no Ícaro, né? Uma pessoa de verdade, né? E com ideias de verdade, com falas verdadeiras. E isso eu acho que todo mundo admira demais nele. Você falou assim, pode concordar ou pode não concordar, mas é de verdade, né? Então, esse é um podcast que vai ser de verdade, né? Aqui a gente vai discutir aquilo que realmente importa. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, um super abraço e até a próxima.